sabe quais são as etapas do processo legislativo e as características das normas jurídicas? Esses e outros assuntos você vai ficar sabendo agora, porque está começando mais um episódio da série Com Direito nas Férias. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Com Direito nas Férias. Eu sou Kizzy Lima, estudante de Direito, e hoje nós estamos na nossa antepenúltima aula para a gente finalizar a nossa série. Já está chegando ao fim da série Com Direito nas Férias. A gente vai falar hoje sobre Teoria Geral do Direito. Na quarta-feira, que é a nossa penúltima aula, a gente vai dar a continuação e a finalização de Teoria Geral do Direito. E na sexta-feira, que é aquela aula de encerramento, nós vamos falar um pouquinho sobre Direito Civil. Essa série que tem 12 episódios ao todo, e cada episódio está sendo abordado algumas disciplinas específicas de alguns ramos do direito que você já estudou ou que você ainda vai estudar. É aquelas aulas de revisão mesmo, para que a gente possa lembrar de conceitos muito importantes durante as nossas férias. Afinal de contas, estudante que é estudante, que preza pelos seus estudos, estuda também nas férias. Mas vamos lá, vamos para a nossa aula, porque hoje a gente vai falar sobre conceitos muito importantes de Teoria Geral do Direito. Então, partiu? Vamos lá aprender! Hoje nós falaremos sobre Teoria Geral do Direito, vamos relembrar o conceito de direito, falaremos também das fontes do direito, do processo legislativo e das características das normas jurídicas. Então, vamos primeiro falar sobre a definição da Teoria Geral do Direito. TGD, ou Teoria Geral do Direito, é o estudo dos conceitos fundamentais e universais do direito e das características que são comuns a todos os sistemas jurídicos. Então, a Teoria Geral do Direito é um conjunto de proposições que vai te apresentar o direito de uma forma a reduzir também a sua complexidade. Por exemplo, quando você vai estudar normas jurídicas, se você souber o que é norma jurídica, você vai conseguir entender o conceito dela quando você for estudá-la no ramo de direito constitucional, direito civil, porque são conceitos que são lineares, são conceitos que vão se repetir em outros ramos do direito. Então, a Teoria Geral do Direito é como se ela fosse um manual que vai te dar um passo a passo, vai te apresentar o que é o direito e como é que ele vai ser aplicado. Então, é uma teoria que ela vai mostrar de que forma o direito ele poderá ser aplicado. Então, por isso que a gente diz que ele é o conjunto dos conceitos que são fundamentais e que são universais. E qual seria a importância da Teoria Geral do Direito? Ela identifica elementos que se repetem em todos os subdomínios do direito, que são os ramos do direito: direito civil, direito constitucional, direito empresarial. Identifica características e conceitos que permanecem lineares em todos os ramos do direito. E busca também uma visão compreensiva sobre a epistemologia, que é a origem, a natureza, o limite do direito, suas ideologias, conceitos gerais e também sobre a natureza e a aplicação das leis. Então, como eu falei, na primeira aula a gente falou sobre introdução ao estudo do direito. Então, vamos supor que a introdução ao estudo do direito é aquela disciplina que vai te apresentar o mundo do direito. Já a Teoria Geral do Direito é aquela disciplina que vai explicar para você como é que o direito ele se aplica, como é que o direito se manifesta, que a gente vai falar também sobre as fontes do direito. Então, é para tentar reduzir as complexidades que o direito ele pode apresentar. Porque se você souber o conceito de norma jurídica, por exemplo, você vai entender norma jurídica quando você for estudar em direito civil, em direito constitucional, como eu falei. Então, é aquela disciplina realmente que vai te dar uma base, ela vai formar a sua base para que você consiga compreender os diversos ramos do direito. E é muito importante que a gente também relembre o conceito de direito. Eu trouxe algumas outras definições para que a gente possa relembrar. A gente viu na aula 1, de introdução ao estudo do direito, que o direito é aquela ciência social aplicada, devidamente estruturada por um sistema de normas para o controle das condutas sociais. Que o direito ele tem uma certa interdisciplinariedade com outros ramos da ciência, não é uma ciência isolada, porque também é uma ciência humana, é uma ciência que lida também com o comportamento humano.
O direito também é considerado como um conjunto de normas éticas que organizam as relações fundamentais do Estado e da sociedade civil. E com relação às fontes do direito? Fontes remetem à origem primária do direito. Trata-se dos fatos reais que condicionaram o aparecimento das normas jurídicas. Então, quando a gente fala sobre fontes do direito, é muito importante que a gente entenda que as fontes elas vão mostrar a origem para a gente conseguir entender como o direito surge. Ele não surgiu de uma forma aleatória. Então, tem vários aspectos e esses aspectos são aspectos históricos, aspectos sociológicos, que vão trazer também a base, a origem de como esse direito ele surgiu. E um outro viés importante, quando a gente fala também de fonte do direito, é a maneira como ela vai se manifestar, como é que o direito ele vai ser aplicado, de que forma ele vai ser interpretado. E com relação à classificação das fontes do direito, nós temos as fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais são os elementos econômicos, políticos e ideológicos que perfazem uma dada realidade social. É aquela fonte que vai dar a matéria-prima para que o direito ele seja produzido. E aí, como exemplo, temos os elementos biológicos, psicológicos, históricos e ideais que justamente vão dar aquela matéria-prima, aqueles dados que são importantes para que o direito ele possa ser produzido, para que ele possa ser construído, para que as normas jurídicas elas possam surgir. As fontes formais elas vão auxiliar na interpretação daquela norma jurídica, elas vão dar a forma da norma jurídica. E como exemplo, como a gente acabou de citar, tem a lei, que é o próprio ordenamento jurídico, a doutrina, que é aquela interpretação que os estudiosos eles dão a respeito do direito, a jurisprudência, que é a decisão reiterada dos juízes e tribunais sobre uma determinada matéria, um determinado conceito, as súmulas, que são as decisões uniformizadas da jurisprudência, e o costume jurídico, que é aquele costume que é baseado nas práticas sociais, que tem muita relação com o comportamento humano. E o costume jurídico ele também funciona como um mecanismo para conseguir solucionar alguns casos concretos. Então, com isso a gente conclui essas fontes do direito. Só para a gente recapitular, as fontes do direito elas nos ensinam de que forma o direito ele pode se manifestar, a origem dele, porque quando a gente fala em fonte, a gente pode até pensar no nascedouro de água, de onde brota a água, da mesma forma de onde brota o direito, certo? Então, as fontes do direito, justamente, ela vai tentar explicar de que forma o direito ele nasce, ele surge e como é que ele vai ser manifestado, como é que ele vai se manifestar e como que ele vai também ser aplicado. Agora a gente vai avançar e vai falar sobre o processo legislativo. O processo legislativo ele é composto por 6 etapas, mas antes da gente falar sobre cada uma dessas etapas, é importante a gente frisar que uma lei, antes dela se tornar uma lei propriamente dita, ela antes é um projeto de lei ou uma proposta de lei. E essa proposta de lei, ela vai passar por um certo processo, que é o que a gente vai falar agora. Mas é importante a gente saber que o processo legislativo ele emana da função típica do poder legislativo, que é aquele poder de criar leis, que no caso ele vai criar leis e também tem como função típica fiscalizar o poder executivo. Se você bem lembrar, a gente falou isso em direito constitucional, quando a gente falou sobre a tripartição dos poderes, a formação dos poderes do Estado, poder executivo, poder legislativo e o judiciário. Então, o poder legislativo, ele vai ter essa função dever de criar as leis. Mas como é que se dá esse processo? Como são essas etapas? É o que a gente vai ver agora. Acompanhe comigo. Etapas do processo legislativo. Bem, vamos primeiro falar a respeito de cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a iniciativa, depois vem a discussão, a deliberação, sanção, promulgação e a publicação. Vamos falar como é cada uma delas. A iniciativa. A iniciativa é uma proposição, isto é, uma proposta, e ela pode ser apresentada tanto por um parlamentar,
que seria o representante do Poder Legislativo. E esse representante, ele pode ser qualquer membro ou da comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ou por um extraparlamentar, que no caso seria um presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior, o Procurador-Geral da República ou até mesmo cidadãos. E essa iniciativa ela é prevista no artigo 61 da Constituição Federal. Então, na iniciativa, é aquela proposta, é quando aquele projeto de lei ele começa a ser proposto, seja por um parlamentar ou por um extraparlamentar, ou até mesmo por um cidadão. Após essa iniciativa, após essa proposta ser apresentada, esse projeto de lei ser apresentado, vai passar para a segunda etapa, que é a discussão. Na discussão, essa proposta vai passar por 3 subetapas. A primeira dela é na Comissão de Constituição e de Justiça, o CCJ, que vai verificar a constitucionalidade da proposição, se ela é constitucional, se ela não está ferindo a Constituição. Caso ela não esteja, ela vai avançar para a segunda subetapa, que é quando uma ou mais comissões temáticas irão verificar a conveniência e a oportunidade daquela lei. Então, lá no Congresso Nacional existem comissões temáticas, que são comissões que versam sobre alguns tipos de assunto. Por exemplo, vai ter a comissão temática de direitos humanos, de direitos da família. Então, essas comissões temáticas, dependendo de qual for essa proposta, é uma proposta que versa sobre direitos humanos. Então, a comissão temática de direitos humanos é que vai analisar. Analisar o quê? A conveniência e a oportunidade daquela lei. Será que essa lei, aliás, essa proposta de lei, esse projeto de lei, ela é conveniente? É oportuna naquele determinado momento? E depois que ela conseguir passar por essa segunda subetapa, ela passa pela terceira e última subetapa, que é aquela discussão em plenário, que é quando essa proposta ela vai ser discutida, vai ser debatida, que é, na realidade, a terceira etapa do processo legislativo, que é a deliberação, que também pode ser chamada de votação. E essa votação ela pode ser tanto extensiva, quando os votos são públicos, ou ela vai ser secreta, quando os votos são sigilosos. E lembrando que a proposta ela só pode ser submetida à votação se estiverem presentes a maioria absoluta dos membros da Casa, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Passando por essa etapa, vem a sanção ou veto, a quarta etapa. A sanção ela poderá ser expressa, quando o próprio presidente sanciona a lei, ou tácita, quando o presidente da República não se pronuncia em até 15 dias úteis. E se for o caso, ela vai ser sancionada automaticamente. Se passar esses 15 dias úteis e o presidente não se manifestar, ela será automaticamente sancionada, essa proposta. E o veto, ele poderá ser total ou parcial. E se for vetado essa proposta, ela vai voltar para o Congresso, que ele vai apreciar a proposta. E se o veto ele for derrubado pelo Congresso Nacional, o presidente da República ele vai ter de promulgar o projeto de lei, certo? E passando por essa etapa, vem a quinta, penúltima etapa, que é a promulgação, que é uma declaração de que o projeto foi aprovado nas etapas anteriores, se tornando uma lei propriamente dita, que vai vigorar após a sua publicação. E a última etapa, que é a publicação, é quando a lei vai ser publicada no Diário Oficial e vai ser a maneira pela qual a lei passará a ser conhecida por todos. Então, após a promulgação, o projeto de lei agora já é uma lei propriamente dita, já é considerada uma lei e ela só vai entrar em vigor quando for publicada. E essa publicação é justamente para que eu e você a gente tenha conhecimento de que essa lei ela está em vigor, quando é que ela vai vigorar na realidade, certo? Então, por isso que sempre quando tem uma alteração em uma lei, ou quando uma lei ela é revogada e surge uma nova lei, sempre surge a informação nos principais veículos comunicativos para que realmente os cidadãos, né, a sociedade tenha o conhecimento daquela lei. E lembrando que a gente não pode alegar o não conhecimento de uma lei
se a gente descumpri-la, se a gente cometer uma infração e dizer, olha, eu não sabia que isso era uma infração, né? Não é desculpa para a gente ser isento da medida, né, da sanção, porque se uma vez publicada, tem-se a ciência de que todos, ou pelo menos todas as pessoas deveriam ter sim o conhecimento, acessar aquela informação, porque ela vai estar disponível, ela vai estar pública, para que você possa ter o conhecimento, né, obter a informação. Então, essas são as etapas do processo legislativo. E é importante a gente falar que no processo legislativo, o que é que ele vai compreender? Quais são as leis que o processo legislativo ele vai poder, no caso, criar? Vamos falar um pouquinho lendo no artigo 59 da Constituição Federal. O processo legislativo ele compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, essas são as leis que ele vai elaborar, que o processo legislativo ele compreenderá. E aqui tem um mnemônico para que você possa lembrar bem dessas etapas, que é o IDD-SPP, iniciativa, discussão, deliberação, sanção, promulgação e a publicação. E agora a gente avança para o último tópico da nossa aula, que são as características das normas jurídicas. Nós vimos em Introdução ao Estudo do Direito que as normas jurídicas são aquelas normas de conduta social que visam disciplinar o comportamento da sociedade, aplicando algumas regras e algumas proibições, porque se você não obedecer, você será penalizado por isso, você incorrerá em algum tipo de sanção. Mas quais são as características dessas normas jurídicas? E a gente também viu a diferença das normas jurídicas lá na primeira aula, que as normas jurídicas elas se diferenciam das normas éticas e das normas morais e de outras normas que não sejam jurídicas. Por quê? Porque ela tem um caráter de impor uma obrigação, a gente precisa cumpri-las. Caso contrário, nós seremos penalizados. E as características das normas jurídicas são a coercibilidade, a heteronomia, a imperatividade, a bilateralidade e a atributividade. Vamos falar sobre cada uma delas. Coercibilidade. O direito surge com a força para se fazer cumprir e pondo-se quando necessário. Então, a norma jurídica ela tem esse caráter coercitivo, ela tem aquele caráter que impõe a você uma obrigação. É como se você fosse obrigado, ela lhe dá uma força para que você possa cumprir aquela norma. Mas se eu não cumprir, se eu achar que eu não sou obrigada a cumprir e infringi-la, aí eu vou incorrer em sanções. Então, ela tem esse caráter coercitivo. Já a heteronomia é uma sujeição a uma lei sem levar em conta a autonomia do indivíduo que dela deve se sujeitar. Então, nós não temos a liberdade de escolher seguir as normas jurídicas ou não. A gente até pode ter, sabendo que se a gente não obedecê-las, a gente sim vai ter uma penalidade. Então, a gente não tem a liberdade de dizer, se eu não cumprir, não vai acontecer nada comigo. Não. Se você não cumprir, vai acontecer sim alguma coisa com você, ou alguma restrição de um direito, ou você vai ter alguma pena pecuniária, que são as multas. Enfim, alguma penalização você vai sofrer. Então, por isso que ela não vincula a sua liberdade. Você não tem a liberdade de dizer, olha, se eu não cumprir, nada vai acontecer. Não é? Não é bem assim. Então, ela faz com que todos nós estejamos sujeitos àquela lei, a obedecê-la, a cumprir aqueles regramentos. Já a imperatividade, ela produz um comando, uma ordem, uma imposição. E é importante a gente falar uma frase que o direito, ele não descreve, ele prescreve. Os textos normativos, os textos de lei, na realidade, tanto contratos como os códigos, se você for observar, eles têm uma ordem, mas não é uma ordem tão direta, é uma ordem meio que implícita, porque o texto ele é baseado num texto prescritivo. Como assim que esse texto prescritivo? É aquele texto que vai impor uma determinada obrigação que você precisa cumprir. Você não vai ter aquela liberdade de escolha, mas ela não vai te dar uma ordem direta. Por exemplo,
Uma coisa é eu dizer, olha, você não vai fazer nada se não for obrigado por lei. Olha, você não vai fazer nada. Isso é o quê? Uma ordem. Estou falando de uma forma imperativa. E é diferente de eu falar, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, que é o artigo 5º, o inciso 2. Então, dá para perceber, embora os dois impliquem uma ordem, um é mais prescritivo e o outro é mais injuntivo, é mais imperativo. Então, por isso, porque há essa imperatividade na norma. Os textos, eles são prescritivos, eles prescrevem, eles não descrevem. Eles não dizem, olha, você não pode matar, não. Diz assim, matar, se acontecer, que é homicídio. E aí tem a sua penalidade, certo? Então, é aquele comando, aquela ordem, aquela imposição de que você, de fato, precisa cumpri-la. Já a bilateralidade é a norma jurídica que vincula duas partes, aquele que exige a conduta e aquele que presta tal conduta. Então, no caso, a bilateralidade aqui tem o Estado. O Estado é aquele que vai atribuir o direito, certo? É aquele que vai dizer o direito. E nós, cidadãos, a sociedade, nós temos que cumprir com aquilo que o ordenamento jurídico ele fala, ele emana, certo? Então, é essa vinculação que a norma jurídica ela vincula duas partes, onde um vai ter sempre o poder de impor aquela norma e um vai ter o poder de cumprir aquela norma, de obedecer aquela norma. Já na última característica, é a atributividade. No direito, há uma atribuição garantida de uma pretensão ou ação, que pode limitar-se ao sujeito da relação ou estender-se a terceiro. Você, no caso, se decidir vender o seu carro, você vai ter o direito de receber o valor que você está pedindo pelo aquele carro. E a pessoa que comprar o seu carro vai ter a obrigação de lhe pagar, para que possa também receber o veículo. Então, é essa atributividade que o direito ele vai ter, em que vai dizer, olha, sempre vai haver uma pretensão, uma ação, e sempre vai haver também uma obrigação, em que vai estar sempre limitando os seus sujeitos, os agentes, certo? Então, no caso, nós temos a obrigação de cumprir a lei, assim como a lei, ela tem também a obrigação de nos assegurar, de nos resguardar, de guardar os nossos direitos, né? De garantir os nossos direitos. Então, essas são as características das normas jurídicas. E só para a gente finalizar e entender um mnemônico bem interessante para a gente conseguir lembrar, é que as normas jurídicas é SHIBA, coercibilidade, heteronomia, imperatividade, bilateralidade e atributividade, certo? E a gente finaliza essa aula. Quero agradecer muito a você que assistiu. Aqui estão as minhas redes sociais para que você possa nos seguir e acompanhar o conteúdo das outras aulas. E aqui as referências bibliográficas de onde eu utilizei para poder fazer esse mapa mental. E a gente encerra mais uma aula. Eu agradeço muito a você que está assistindo, que está acompanhando. Me sinto muito grata por estar fazendo essa série, que é com muito carinho, que é com muito empenho, para que você possa ter a oportunidade de revisar assuntos muito importantes que você já estudou ou que você ainda vai estudar, para você já ter uma base, uma ciência daquilo que você ainda vai verificar no curso de Direito. Então eu me sinto muito feliz, uma gratidão enorme. Sei que a gente ainda vai falar sobre Teoria Geral do Direito para finalizar e vai ter Direito Civil, mais 2 aulas para encerrar. Mas eu já quero deixar aqui meu agradecimento a você que tem acompanhado, que tem dado suas sugestões, que tem colocado comentários pra gente sobre o que você tá achando da série, tá? Eu fico muito feliz, o feedback de vocês é muito importante para que a gente também possa ir aprender, porque aqui é uma troca de conhecimento, a gente vai compartilhando aquilo que a gente aprendeu, da maneira como a gente aprendeu, e nesse sentido a gente vai conseguir crescer, enriquecer e também motivar outros estudantes que estão aí na sua trajetória, rumo à sua formação e ao seu sucesso profissional. Um forte abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo da série Com Direito nas Férias. Beijo, tchau, tchau!